sejam muito bem-vindos ao meu cantinho. Para quem eu não conheço, meu nome é Amanda, muito prazer. Se você é novo por aqui, toda semana eu venho compartilhar um pouquinho com vocês as minhas experiências morando aqui nos Estados Unidos, e eu trabalho como engenheira de software na Microsoft, então eu também trago dicas aqui sobre entrevista, produtividade, organização, coisas que vão te ajudar na sua vida, né, pessoal, profissional e nos seus estudos. E no dia de hoje eu resolvi fazer com vocês um mock interview, que seria uma entrevista falsa. Eu não tô dizendo que a minha solução aqui, ou o que eu vou falar aqui é o ideal e todo mundo assim, né, é o perfeito, mas é algo que eu apliquei, que foi útil pra mim, então eu resolvi compartilhar com vocês também. Então, vamos lá. O problema que eu escolhi, eu não implementei ele agora, então talvez tenha erro de sintaxe, talvez tenha erro... Mas é que eu queria mostrar pra vocês mesmo como seria a lógica e o pensamento antes de começar a resolver o problema. Então, o problema que eu escolhi dado, e o entrevistador vai falar, né? Dado um numeral romano, converta este numeral romano a um número inteiro. Bom, então a partir desse momento você vai respirar fundo, porque às vezes a solução não vai vir assim pra você de cara, né? Não vai vir assim tão fácil. Então, horrível, tá comendo meu caderno. E eu estava até vendo, né, um outro vídeo no YouTube que parece que é da Microsoft mesmo, que eles falam um método que chama STAR, que é Situation, Task, Action e Result. Então, eu vou seguir mais ou menos esse fluxo, que foi o que eu segui também. Então, a princípio, quando você recebe um problema, você precisa entender o problema, porque um caso muito comum é as pessoas resolverem dar uma solução certa para o problema errado. Como eu falei, a Elizabeth falou na entrevista que eu fiz com ela, né? Vou colocar o card aqui, dando dicas de como fazer uma entrevista de sucesso. Então, uma das coisas que eu acho legal é você escrever a pergunta que foi feita. Mas tem algumas perguntas que é importante clarificar. Por exemplo, eu preciso considerar o caso de que o número romano não é válido? Por exemplo, este número romano aqui não é válido. Eu preciso considerar esse caso? Importante perguntar. Muitas vezes, por causa do tempo da entrevista, né, e tudo mais, esses casos, esse tipo de coisa não vai ser cobrado, mas pode ser, então é bom perguntar. Outra coisa, devo considerar que o valor vai vir em lowercase ou uppercase, né? Minúsculo ou tudo maiúsculo, ou vai vir misturado, devo converter? A pessoa pode falar, bom, nós não sabemos como o string vai vir, então você pode converter como você achar melhor. Ou eu posso perguntar também, eu devo considerar uma empty string ou uma string vazia? E aí também a pessoa pode falar, né, para você considerar ou não. Esses são só alguns exemplos de perguntas que você pode fazer antes de começar o problema, porque se você for perguntar isso depois, aí já, né, não é a mesma coisa. E agora, então assim, enquanto você está fazendo essas perguntas, você já vai meio que pensando, né, o que você pode fazer, já vai maquinando aqui o que dá para fazer. E aí, para ajudar a encontrar uma solução do problema, o que eu gosto de fazer? Eu penso como que eu faço manualmente, como eu faço, como pessoa. Então, vamos considerar o número 15 em romano. Então, eu tenho, o que eu faço, né? Eu tenho esse caractere que representa o 10, esse caractere que representa o 5, e eu vou lá e simplesmente somo os dois. Então, o que eu posso fazer é dividir em caractere e ir somando os valores. Mas não fique só com esse caso simples. Pense em outros casos. Vamos pegar outro exemplo. Vamos pegar esse daqui. Esse significa 1, esse significa 1. Então, se eu somar 2. Beleza. Agora que vem o negócio, né? O que acontece quando eu tenho isso daqui? Esse é 1, esse é 5. Só que ao invés de eu somar esses dois valores, esse número, na verdade, representa o número 4. E aí que tá, porque não vai ser tão simples, entendeu? Tem que ter um negocinho. Então, vamos lá.
que esse número 4, e aí você começa a ver como que você consegue, em forma de código, transformar, né? Entender qual que é o padrão. Padrões são importantes, programação é padrão, entendeu? Qual que é o padrão desse número 4 que difere dos outros que eu só somei? Se você for observar, nós temos o 10 e o 5. Então, 10, 5. 1 e 1, 1 e 5. Então se eu tenho um número maior na minha frente, eu tenho que subtrair. Depois que você rodou esses casos aqui com o seu entrevistador, então tem esse caso, esse caso, esse caso, aí você vai começar a pensar no problema. Então, você começou a perceber que você tem que dividir essa string, certo? Em caracteres, porque aí você soma os valores ou subtrai, você vai ter que fazer esse check aqui. E tudo isso que você está pensando, você não vai fazer só na sua cabeça, não. Você vai falar como eu tô falando com vocês, entendeu? Então, o que a princípio eu posso pensar em dividir a string e fazer um for na string para cada caractere. E eu posso falar se... Então, se o caractere for igual a isso aqui, então, né, o valor, nós somamos o valor final, valor mais igual a 10. Se for igual a isso aqui, o valor é mais igual a 5. E por aí vai. Por aí. E aí que tá, né? Essa solução é uma solução mais, como posso dizer, mais simples. Mas você pode incrementar e dar uma tchururu, entendeu? É aí que você vai brilhar, meus amigos. Então, cuspi. Então, como você pode fazer? Você pode usar umas estruturas mais elaboradas. Por exemplo, uma hash table. Porque na hash table, se você tem, por exemplo, assim, values, e você, ao invés de você usar um número como índice, você pode usar a string como índice. Então, se você só chamar values e colocar o índice, o caractere, né? Ela pode retornar para você um valor. Então, fica bem mais fácil de você fazer as suas contas, certo? Então, vamos fazer o pseudocódigo. Então, então depois de definir o pseudocódigo, nós vamos começar a escrever o código em si. Então, vamos criar nossa função. Que vai ser function convert roman. E ela vai receber uma string. Ou melhor, deixa eu fazer diferente. Vai ser roman, que é uma string. Então, como fizemos lá no nosso pseudocódigo, primeiro nós vamos definir, então, os meus símbolos, o meu mapa, né? Agora, a gente pode fazer tipo assim. Esse aqui é 5. Esse aqui é 10. Vou fazer só até o 10, mas tem mais. Tem L, M, blá, 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 blá. Você pode pedir ajuda pro seu entrevistador, né? Nesse caso, para ele te passar os símbolos. Ou ele pode falar, faz só até o 10, tá bom. A gente vai fazer uma variável que vai ser o meu array. E ele vai ser igual a... E aqui eu vou converter to lower, não, to upper, eu acho melhor, to upper. Não lembro se era to uppercase ou só to upper, mas não tem problema. Ponto split. Então, nós temos nosso valor de retorno começando com 0. E aí, nós vamos, então, percorrer. Então, vamos lá. For então, para cada caractere, eu preciso saber o valor, né, que ele vai ser adicionado. Então, V é igual map do meu array roman i. E aí você pode deixar esse aqui mais bonitinho, né? Tipo, para não ficar esse monte de bracket aqui, mas eu vou fazer assim.
E o meu valor do próximo é igual, mesma coisa, Roman Math, Array, Roman, e mais 1. Beleza. Se não tiver esse próximo, meu VNext vai ser undefined, que tudo bem. Mas é bom mencionar isso, né? Porque vai depender de cada linguagem também. Por exemplo, em C, isso eu acho que daria um erro já. Então, dependendo da linguagem que você for fazer, né, é bom ter os casos de acordo. Então, o que a gente vai fazer? Se o meu V for... Se o meu V for menor do que o meu VNext, então a gente vai subtrair, né? Então, meu return value é menos igual o meu atual, else return value mais igual ao meu atual. E no fim, né, a gente retorna o meu valor de retorno aí. E agora, você não vai falar, acabei. Não. A gente vai testar. Então, lembra dos casos que a gente colocou, né? Temos um caso simples, tipo 2. Outro caso simples, tipo 15. E um caso um pouquinho mais chatinho, que é, por exemplo, 4. Ou, né, podemos fazer assim, 14. Primeiro, então, a gente vai transformar tudo em uppercase. Então, se vir pequenininho, vai aumentar. Assim, a gente compara nosso mapa, né? Tem só uma versão do caractere. E começamos o nosso return value como 0. E aí, nós vamos continuar aqui no processo. Então, essa string aqui vai virar um array, né? Onde a posição 0 é essa e a posição 1 é essa. Esse valor aqui vai retornar 1 e o VNext vai ser 1. Esse é o V, esse é o VNext. Ele não é menor do que, o V não é menor que o VNext, então a gente vai adicionar mais 1 no nosso return value, nosso return value vai ser igual a 1. O próximo caso, nós vamos pegar, o V vai ser 1 e o nosso VNext vai ser undefined. Certo? Porque esse seria o V e o VNext undefined. Então, nesse caso, o V também não vai ser menor do que o VNext, porque o VNext é undefined. Então, a gente vai só somar o valor de novo e nosso return value vai ser 2, o que é correto. Agora, vamos fazer um teste, então, com aquele caso, né, nosso caso especial, que é quando temos um número maior na frente, né, do atual. Então, vamos fazer com 14. Então, primeiro, né, dividimos a string, o nosso V vai ser 10 e o VNext vai ser 1. O atual não é menor do que o próximo, então somamos. Nosso return value vai ser 10. Passando para cá, o nosso V é 1 e o VNext é 5. E agora temos, né, o atual V é menor do que o VNext. Então, o que fazemos? Tiramos 1. Tiramos 1 porque é o valor. E passando para o próximo, então, nós temos que o V é 5 e o VNext undefined. Logo, não entramos nesse primeiro if, entramos no segundo e somamos o valor. 9 mais 5 é 14 e temos aí uma resposta certa. Então, depois disso, né, o seu entrevistador vai falar assim, não, tudo bem. E aí você pode ficar para perguntar algumas perguntas, pedir feedback, né, ver o que você pode melhorar e partir para a próxima. Se você gostou, não se esqueça de curtir esse vídeo, deixar aqui nos comentários se você quer ver mais vídeos como este. Se inscrever no canal porque tem vídeo toda semana por aqui, ative as notificações. E é isso, até o próximo vídeo. Tchau! Ryan Little.